um exército grande e extremo. Aleluias. Graça e paz, queridos. Será que você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluias. Queridos, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Estou lendo o século 21. Versão. Tudo bem com vocês, queridos? Hoje nós vamos falar... A gente está falando de quê, gente, esses dias? Sobre o quê? Isso. Nós estamos falando sobre avivamento e hoje nós vamos falar sobre o vale de ossos secos. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Eu vou pular alguns versículos, porque ali já teve uma introdução. Aí para a gente adiantar um pouco mais, eu vou estar pulando alguns versículos aqui. Alguns versículos a qual eu acho importante estar lendo nessa noite. O versículo 2 diz assim: E me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande e estava muito secos. Repita comigo, muito secos. Outras versões falam sequíssimos. Isso. O versículo 6 fala assim, sobre vós porei nervos, farei aparecer carne e estenderei pele, porei o Espírito em vós e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Agora o versículo 11 diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei à terra de Israel, ó povo meu. E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó meu povo. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri isso, diz o Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar comigo. Senhor, no nome de Jesus nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por esse início de culto que foi poderoso, como foi palpável a sua presença neste lugar, ó Pai. Muito obrigado por esse tempo, ó Deus, a qual nós louvamos ao Senhor, entoamos a Ti louvores e adoração. E nós te pedimos, ó Pai, que nesse momento o Senhor venha falar aos nossos corações. Espírito Santo, esteja aqui comigo e seja o meu parceiro. Usa a minha boca é tua, Pai. Fala aos nossos corações. Prepara cada coração nessa noite, ó Pai. E no nome de Jesus, que o Senhor venha transmitir, ó Deus, essa mensagem a cada coração. E que todos possam sair daqui cheios da sua presença, cheios do seu fogo, ó Pai, em nome de Jesus. Como, ó Deus, a Brendinha, Senhor, ela orou e clamou aqui, ó Pai, que nós não venhamos sair daqui os mesmos. Deus, eu sei que já não vamos sair porque o Senhor já nos tocou, e eu sei que o Senhor tem mais, o Senhor vai tocar mais, o Senhor vai falar mais nessa noite. Por isso, Senhor, todo ladrão de semente eu repreendo no nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, que todos venham estar focados ao que o Senhor tem a dizer nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez, bem forte, para você despertar. Aleluias. Ezequiel estava narrando uma visão
que o Espírito lhe deu, aonde o Senhor levou a um cenário aonde havia um vale cheio de ossos sequíssimos. Ezequiel estava profetizando no meio do cativo babilônico, onde trouxe desesperança ao povo de Israel. Deus chamou Ezequiel, que era contemporâneo de Daniel e Jeremias. Isso aconteceu na mesma época de Daniel, na mesma época de Jeremias. Daniel estava profetizando na corte dos persas. Jeremias estava profetizando aos que ficaram. E Ezequiel estava às margens do rio Quebar. E ali ele teve uma visão. O Espírito do Senhor levou ele até aquele vale de ossos secos. E o Senhor mandou ele passear sobre aqueles ossos. E Deus, ele vai e faz uma pergunta a Ezequiel. Ezequiel, tem como esses ossos voltarem à vida? Ezequiel, com seus olhos humanos, né? Ele viu que não tinha condições, mas ele voltou, né, as palavras ali para o Senhor, falou assim: o Senhor sabes. Por quê, queridos? Porque para Deus nada é impossível. E ali o Senhor começa a falar, fala assim: olha, eu vou te dizer, e você vai profetizar. Ezequiel era um homem cheio da presença de Deus. Ezequiel era um homem ungido de Deus, cheio do Espírito Santo. E é por isso que o Senhor usou Ezequiel para profetizar. E quando ele declarou, aqueles ossos começaram a juntar com seus ossos. Houve um grande barulho naquele lugar. E ali começaram a surgir, né, nervos, pele, na construção, né, daqueles corpos. E ali um grande exército, né, ficou de pé. E o Senhor, ele vai e manda Ezequiel falar, fala assim: olha, profetize, que o vento do Espírito venha atingi-los para que eles possam receber a vida. E ali Ezequiel começa a profetizar, que venha o vento norte, vento sul, né, e sopra sobre esses homens. E ali todos, né, receberam a vida, receberam o fôlego de vida. E queridos, eu quero dizer para vocês nessa noite, que aquele povo, como a Bíblia fala, até mesmo em Salmo 137, você vai ver, vai observar nessa leitura, que o povo da Babilônia começavam a falar ali para o povo de Israel, falaram assim: olha, cante para nós, louve ao seu Deus para que a gente possa ouvir. Eles achavam as canções do povo, do judeu, né, os israelitas, eles gostavam, mas ali eles tinham pendurado, né, as suas harpas, e eles começaram a falar, falaram assim: nós não temos mais motivos, secou as nossas esperanças, nós não temos motivos de louvar, nós vemos, né, a circunstância, e nós não vemos uma possibilidade de restauração, não tem mais jeito de mudar, a gente vai viver aqui o resto da vida, nós vamos morrer neste lugar, não tem mais jeito. Eles se sentiram assim: Deus esqueceu de nós. Mas ali o Senhor começa a falar para aquele povo e faz uma promessa. E o Senhor, queridos, da mesma forma como aconteceu com o povo de Israel, o Senhor vai fazer nos nossos dias. Amém? Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão se afastando da presença de Deus, porque aqui, queridos, nesse contexto,
Nós vemos, né, até mesmo o profeta Jeremias, quando ele começa a falar sobre o oleiro, o vaso nas mãos do oleiro. Já viu essa história? E ali o Senhor quebra aquele vaso. Aquele vaso representava o povo de Israel. E aquelas pessoas daquela época não ouviam mais o Senhor. Eles não davam crédito mais ao Senhor. Eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Eles ofereciam sacrifícios que não era o que Deus queria. Eles davam o resto para o Senhor. E ali o Senhor começa a quebrar eles. Começa a quebrar, para que eles pudessem ficar realmente quebrantados, humilhados. E queridos, quando eu falo isso, Deus ele faz isso com o povo dele. Por quê? Porque as pessoas se afastam da presença de Deus e é necessário que o Senhor venha quebrar, não porque Deus é mau, mas é porque Ele é amor. Porque quando há esse quebrantamento, aí as pessoas voltam para Deus. A gente vê isso, queridos, no povo de Israel, que ficou lá 400 anos, sofrendo. E ali, por causa daquela escravidão, eles começaram a clamar, e aí o Senhor ouviu a oração deles. E é isso que nós vamos estar conversando aqui nessa noite. E nós entendemos que precisamos urgentemente de um avivamento, amém? Esse é o primeiro ponto que eu quero falar. E eu gostaria que você repetisse comigo: precisamos urgentemente de um avivamento. Estamos vivendo a pior era da igreja, onde a apostasia tem crescido. Sabia disso? E deixa eu te explicar algo aqui nessa noite. Nunca teve tanta palavra como nessa geração. Nunca teve tanta Bíblia como nessa geração. Hoje nós temos aplicativos nos nossos celulares. Hoje nós temos, né, o áudio. É tanta preguiça, né, que a gente nem quer ler mais, a gente quer só ouvir. Estamos vivendo em uma época que tem muito pão, muitos cursos de teologia, muita gente fazendo curso de teologia. Não estou falando mal do curso de teologia, vocês vão me entender e vão me compreender o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite. Inclusive, breve nós vamos fazer aqui na nossa igreja um curso de teologia de graça para todos, amém? Já quero dar essa informação para vocês, né? Vai ser numa quarta-feira, estou conversando com o Ubi e vai ser poderoso. Né? Nós já vamos colocar aí, vamos passar as informações nos grupos, né? Para você fazer a sua inscrição. E queridos, essa época é uma época que tem muita palavra, muito pão. O rio do Senhor está aí para todos. Mas esta é a era onde as pessoas perderam a fome, perderam a sede. Não é falta de pão. Lá nessa época aqui, por exemplo, faltava pão, faltava água. Eles sofriam por falta de pão, de alimentos, de água. Na nossa era, na nossa época, o que falta é sede. O que nos falta é fome da palavra do Senhor. Os irmãos estão me entendendo? Estão ligados aqui? E queridos, eu quero dizer para você por que tem tanta palavra e por que estamos vivendo, né, com um monte de pessoas se apostatando. Tem uma pesquisa que eles fizeram antes da pandemia. Existiam 7 milhões de desigrejados. Desigrejado é um novo termo, né, do nosso tempo, de falar, né, dos desviados, dos que afastaram da presença. Hoje, foi feito, né, a pesquisa, né, depois da pandemia, são mais de 22 milhões de pessoas que se apostataram. Hoje existem pregadores, né, que falam, né, para você não precisa congregar não.
Mas hoje você vai aprender aqui, queridos, que isso é a mentira do diabo. Manipulação. E muitos fiéis, muitos santos têm caído, né? Ouvido ali, né, as mensagens de falsos profetas, de pessoas usadas por Satanás para manipular os filhos do Senhor. E como Deus reage a uma situação dessa? Como Deus responde a tudo isso? Deus responde a esta apostasia com fogo. Repita comigo, fogo. Avivamento é um contra-ataque de Deus aos ataques à sua igreja. Falamos muito sobre avivamento, porém não entendemos o contexto dele. Normalmente, quando falamos de avivamento, é porque alguma coisa na igreja não vai bem. É ou não é verdade? Isso porque notamos que existe uma frieza, e o Senhor lhe responde isso com avivamento. Nós vamos estar entendendo aqui nessa noite, a palavra avivamento sugere que algo que estava vivo, dormiu ou morreu. Todos os textos de avivamento na Bíblia sugerem que a igreja do Senhor ou desviou, ou caiu, ou morreu. Os 12 profetas menores, que na realidade não são menores, mas porque eles têm, os seus livros, né, são menores, e as suas profecias, né, foram menores, aí se diz, né, que foram menores, mas eles não foram menores, que eles impactaram a geração deles. Todos eles profetizaram o mesmo contexto, da necessidade de um poderoso e genuíno avivamento. E eu quero perguntar para vocês, o que é avivamento? Você sabe o que é avivamento? Para a gente entender o que é avivamento, nós vamos, né, falar aqui o que não é avivamento. Avivamento não é evento. Por mais, né, que é uma igreja avivada, promove evento e multidões de pessoas se agrupam. Não é curas e milagres. Avivamento não é curas e milagres. Uma igreja viva, sim. Existe curas, milagres, acontece. Mas avivamento não é curas e milagres. Não é alma se rendendo a Cristo. Evangelismo é obra da igreja no mundo. Evangelismo é fruto de uma igreja avivada. Não é obra de Deus no mundo. Avivamento não começa na terra. Onde começa o avivamento? Lá no coração de Deus. Começa a nascer lá no coração do Senhor. Aí ele procura o que? Alguém. Uma pessoa. Apenas uma pessoa que o Senhor precisa. Como aconteceu aqui com Ezequiel. Cheio do Espírito Santo. Para profetizar. Aleluias. Ou seja, avivamento é quando Deus passeia. É quando Deus ressuscita o seu povo. É quando Deus transforma um coração de pedra em coração de carne. Só um crente pode ser avivado. Repita comigo. Eu preciso ser avivado. É você que precisa ser avivado, querido. É você que precisa ser incendiado com o fogo da presença de Deus, o fogo do Espírito Santo dentro de você. Avivamento é uma necessidade da igreja misturada à urgência do céu. E queridos, para nossa alegria, há promessas. Deus promete avivamento.
e Ele cumpre com a sua palavra. A nossa alegria, né? O nosso privilégio é que o Senhor, Ele sempre aviva a sua igreja. Como que Deus traz o avivamento? Nós falamos, né? E nós sabemos agora o que não é avivamento. Deus, nós sabemos que Deus, Ele traz avivamento. E agora que nós sabemos também o que é avivamento, eu quero falar que nessa noite, Deus tem duas armas para trazer o avivamento. Repita comigo assim: Deus tem duas armas para trazer o avivamento. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 6, versículo 4. Aí está o grande segredo, né, onde você vai saber as armas de Deus para trazer o avivamento. Aleluia. Diz assim: mas nós, é Atos capítulo 6, versículo 4 que está ali. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Outras versões falam: nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Observa ali, queridos, que ali o Senhor, Ele fala primeiramente sobre oração, depois palavra. Eu não estou querendo dizer aqui que tem um maior do que o outro. Os dois, queridos, são necessários, né? Se você me perguntar qual que é o mais importante, aí eu perguntaria para você, né? Qual que é mais importante das duas asas ali do avião? As duas são necessárias. Mas o interessante que você observa no versículo, que primeiro vem o quê? E nós dedicaremos em segundo, né? O ministério da palavra. Para mover o coração dele, Deus, Ele fala para nós o quê? Sobre a oração. Então, para vocês entenderem nessas duas armas, para mover o coração dele, coração de Deus, precisamos da oração. Para mover o coração do homem, a palavra. Queridos, existe hoje, né, alguns moveres que parece avivamento, só que não é avivamento. Queridos, entenda o seguinte, que uma igreja que não tem essas duas armas, não é igreja, e não é uma igreja avivada. Uma igreja avivada, ela precisa dessas duas armas, a oração e a palavra. O verdadeiro avivamento genuíno, obrigatoriamente, ele vai nascer dessas duas coisas: dedicação à oração e à palavra. Por que oração e palavra? Me pergunto, por que oração e palavra? Isso aí, é bom você participar para você ficar atento. Amém? Deus desenvolveu essas duas armas para mover o coração dele e outro para mover o coração do homem. Queridos, quando Israel estava lá 400 anos escravizados pelo Egito, nós vemos que o que aconteceu ali? Eles começaram a orar, a clamar ao Senhor, a chorar, e o Senhor ouviu a oração do povo de Israel. O povo de Israel poderia ter saído muito antes, apesar que o próprio Deus tinha falado, desde a época de Abraão, que o povo deles seria levado, né, para ser escravizado 400 anos. Porque Deus, queridos, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o futuro. Deus está fora do tempo. Amém? Então nós vemos que aquele povo, apenas quando eles começaram a orar,
Aí o Senhor respondeu à oração. O que nós precisamos entender é o seguinte, que oração é um ofício. Oração é um ofício de todos. Repita comigo, oração é um ofício de todos. Oração é uma obrigação de todos. Agora, o segundo, ministério não é um ofício. Às vezes a gente acha que é o ministério de oração que tem que orar. Eu não preciso orar. Eu peço oração ao ministério de intercessão e eles vão orar para mim. Mas, queridos, aqui, na Bíblia não fala um ministério de oração, e sim ministério da palavra. Queridos, palavra não é para todos. Palavra, ministrar a palavra são para poucos. Mas a oração é para todos. Vocês estão me entendendo? Nem todos vão ser ministros, né, da palavra, mas todos têm a obrigação de orar. Satanás não tem medo de pregador. Sabia disso? Satanás não tem medo quando o pastor Samuel está aqui pregando, ele não tem medo disso. Mas você sabe o que ele tem medo? De uma igreja que ora. Porque, queridos, quando você está orando lá no seu quarto, o Senhor lhe ouve a sua oração e move o mundo espiritual. Existe um sistema que Deus colocou, vamos colocar assim, um sistema que Deus colocou. Ele só vai agir quando você falar. Ele colocou essa regra. Ah, pastor, mas Deus sabe tudo que eu preciso. Ele sabe o que tem que fazer, sim, ele sabe dos seus problemas. Mas aqui ele tem um sistema, você tem que o quê? Falar. Ô irmão, irmã Sirlene, ora por mim. Estou passando uma dificuldade lá em casa, terrível, ora por mim. Queridos, o véu do templo já se rasgou. Vá orar. Vá orar em nome de Jesus. Existem muitas pessoas que estão atrás de profecias. Ah, aquela igreja ali é do reteté. Aquela igreja ali tem profeta. E eu estou passando por uma situação. Gente, eu conheço pessoas. Eu vou lá na igreja do profeta fulano de tal. Lá Deus vai falar comigo. Deus vai dar uma resposta para mim. Queridos, aqui, por que você vai atrás dessas coisas? Por que você não vai entrar no seu quarto e vai orar? O véu do templo se rasgou, vai orar você, em nome de Jesus. Você precisa orar, queridos. Lá no seu secreto, querido, Deus vai dar direcionamento a você. Deus vai revelar segredos a você. Deus, Ele vai revelar os propósitos dEle para você. Deus, Ele vai mostrar como é que você vai fazer, o primeiro passo que você vai dar, o segundo passo, o terceiro. Como você vai realizar os seus sonhos. Como você vai cumprir os propósitos dEle. É na oração. Vá orar em nome de Jesus. É claro, querido, eu não estou falando, você, pastor, você está falando que a gente não deve pedir oração mais? Não, pode pedir oração. Mas, queridos, ore você. Você precisa orar. Eu não falei aqui que hoje, queridos, essa era é um povo que tem pouca sede. Pouca sede. É uma preguiça que está nessa era. As pessoas querem as coisas rápidas. As pessoas não têm paciência nem de ouvir uma pregação de 2 horas, mas tem que ser 5 minutos, 30 minutos, ó. É ou não é verdade? E orar então? Não, irmão, ora para mim, olha aí, eu estou pagando meu dízimo, estou dando minha oferta para você fazer tudo isso. Mas está repreendido isso do nosso meio. Em nome de Jesus. Querido, se nós que queremos o avivamento, nós precisamos dessas 2 armas. Palavra, querido, é onde Deus fala com você. Esse momento que eu estou aqui transmitindo a palavra é Deus falando com você. Para quebrar você.
para exortar você, é Deus falando com você, para você quebrar, para você derreter. Você precisa ser derretido nessa noite, pela palavra do Senhor, a palavra direcionada ao seu coração. E você precisa orar para derreter o coração de Deus. Aleluias. Queridos, essa semana eu estava compartilhando ali com meu pai, conversando com meu pai algumas experiências. E eu lembrei que o meu pai, ele disse assim, que na época, né, ele orava demais, todos os dias, 6 horas da manhã, ele estava na igreja orando, antes de trabalhar. E ele fala que, naquela época, porque na Assembleia de Deus, a igreja onde ele congrega, lá não tem, na época, né, não tinha esse negócio de falar assim, olha, Marcos, mês que vem você vai pregar, dia tal, X, beleza, vai preparando. A gente conversa, né, com Sirlene, prepara, semana que vem você vai pregar. Não, na Assembleia não rolava isso não. Lá era assim, vamos ouvir o irmão Marcos. Era assim, ó, os obreiros deveriam estar preparados para pregar. Eles tinham mensagens prontas. E o pastor chamava na hora. Era assim. E queridos, meu pai, ele fala que ele estava caminhando, indo para a igreja, e o Espírito Santo falou dentro do íntimo dele, falou assim, você vai ministrar a palavra hoje. Ele, coisa assim, começou a sentir, amém. E foi para a igreja. Na época o pastor João Tomé vai, chama o meu pai, vamos ouvir o irmão Geraldo da Tesoura. Era assim que o pastor João Tomé chamava ele. E o pastor João Tomé falou assim aqui, ó, eu digo mais. O mesmo Espírito que falou o meu coração já falou com ele. Meu pai subia no púlpito assim, e o fogo tomava na igreja. Presença de Deus. Já tinha falado com ele, falei. Deus já tinha falado com ele. Queridos, uma palavra que ele estava ministrando, teve uma hora que ele transmitindo a palavra assim, ele aponta o dedo para uma pessoa e fala assim, que o Senhor vai te batizar com o Espírito Santo agora, vem aqui na frente. Ele foi, assustou, falou assim, meu Deus, eu não falei isso. E agora, como é que vai ser esse negócio? Na mente dele, né, deu aquele desespero assim, ele sentiu o próprio Deus pegando a boca dele, soltando. Foi um mistério que aconteceu ali. Queridos, na hora que ele estava caminhando, Deus tomou aquele jovem e ele foi batizado com o Espírito Santo na hora. Na hora. E a presença de Deus foi tão grande ali, né? Aquele fogo, aquela chama, que ele ficou o culto todo falando em mistério, em línguas estranhas. Ele teve que ser carregado para sua casa, porque ele não parava. Era muito fogo, muito poder. E quando ele falou isso, eu lembrei de uma experiência que eu tive na madrugada. Eu lembro que eu tive um sonho em uma madrugada. E no final, não lembro do sonho na verdade, né? Eu lembro do final do sonho que eu ouvi um grande coral encerrando uma canção, né? Com as vozes divididas, aquele som celestial assim, terminando uma canção. Quando eu acordei, eu estava sentindo uma presença tão grande, queridos. Eu acordei já sentindo a presença de Deus e minha boca assim, começou a falar em línguas. Fui falando em língua estranha. Mas um mistério que eu não controlava o que eu dizia. Você pode se perguntar assim, como pode ser isso? Eu volto para você de novo, eu não sei. Mas aconteceu um mistério ali, que eu comecei a falar em línguas, umas línguas que eu nunca tinha falado antes. E o interessante, que os meus olhos, né, ali saindo muitas lágrimas, eu olhava para a minha boca assim, via, e eu tentava mexer com a minha língua e não conseguia. Foi um mistério, eu fiquei parado assim, o que está acontecendo? Foi um mistério. E meu pai bateu na porta, falou assim, Samuel, você está orando muito alto, vai acordar os vizinhos. Na verdade, estava acordando, era ele. Né? Às vezes estava alto mesmo também, não é verdade. Acordando os vizinhos, meus queridos aqui. E na hora que ele falou isso, eu falei assim, não, mas eu estou tentando também, mas não estou conseguindo. Na minha mente. Aí, queridos, né,
foi aliviando, que sim e tal. Aí eu comecei já a controlar a língua, eita, glória a Deus e tal. Aí na minha mente o Espírito Santo foi e falou assim: ore para sua mãe, hoje eu estou curando ela. Queridos, ela tinha miomas dentro do útero, vários miomas, ela sofria. Eu via minha mãe chorar. Eu lembro, né, que até falava na conversa, assim, não, por que eu estou passando por isso? Eu sou uma serva de Deus e tal, aqueles questionamentos, né, e tal. E eu lembro que ela fala, meu pai também falava isso, conversava comigo no salão. Mas aquele dia o Senhor estava curando ela. E ali eu comecei a profetizar. O Espírito Santo começou a falar assim, ore por ela, repreende. Aí eu fui orando, fui repreendendo. Queridos, ela foi curada completamente. Todos os miones desapareceram do útero dela. Deus limpou aquele útero, deu um útero novo, porque ela não teve nenhum problema mais. Poder da oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhum poder. Pouca presença. Querido, se você não tiver oração, se você não for cheio do Espírito Santo, você vai entrar num curso de teologia e você vai se tornar um apóstata. A letra mata, sabia disso? Querido, se você não estiver conectado com o Espírito Santo, você vai ser um observador apenas. Olha quem está falando. Teologia fala assim, assim, assim. Começa a reparar tudo. O Espírito Santo não fala mais, porque fica mais aquela pessoa, sabe? Há um bloqueio que acontece dentro dessa pessoa, que não recebe mais nada, acha que ele é o bonzão. Queridos, eu quero até sugerir a todos vocês aqui, quer fazer curso de teologia, converse com o seu pastor, com o seu discipulador, para ver se você está preparado para fazer. Eu falo de uma teologia profunda. Tem muitas pessoas que não estão preparadas, por não ter a presença do Espírito Santo, se tornam apóstatas. Tem várias pessoas dessa forma. Pessoas que não querem estar submisso a uma direção. Começa a agir com fogo estranho. Mas deixa eu te contar um segredo. A presença do Senhor, queridos, é todos os dias. O fogo do Espírito Santo de Deus é todos os dias que você tem que acender essa tocha. Sabia disso? Lá na época lá do tabernáculo, todos os dias eles acendiam ali, aquela chama tinha que ficar, a chama não podia apagar. Aquela luz não podia ser apagada. Todos os dias. A oração, queridos, aqui para você ter um coração incendiado de amor pelo Senhor, você precisa todo dia estar lá, ó, o fogo para incendiar, a incendeia. Eu começo pela manhã ali, ó, começo a orar, me incendeio. Glória a Deus, preparado por esse dia. Deus me ajuda, Senhor, o que eu vou fazer aqui hoje? Presença do Senhor. Você é tomado pelo Senhor o tempo todo. O tempo todo. Muita oração. Eu creio que nessa geração ainda nós vamos ver pessoas trazendo toalhas, lenços, em nome de Jesus, porque os nossos cultos você vai ser derretido. Você não vai conter as lágrimas, porque você vai estar sensível ao toque do Espírito Santo. Quanto tempo você não sente a presença de Deus? Quanto tempo você não se derrama na presença de Deus? Por que você tem dificuldade de sentir a presença de Deus? Pouca oração. Você está longe de Deus. Queridos, aqui oração não é como você quer, é como Deus quer. Tem muitas pessoas que falam assim, eu dentro do ônibus eu vou fazer meu TSD. Eu faço todos os dias, estou caminhando, tá? Estou fazendo meu TSD. TSD, queridos, aqui. Entenda o seguinte, em nome de Jesus, separe um tempo para o Senhor. Você precisa tirar um tempo para o Senhor. Senhor, esse tempo é para o Senhor. Aleluias. Queridos, você precisa separar um tempo para o Senhor.
Não é do seu jeito, é do jeito dele. Para falar com você, queridos, não é do seu jeito, é do jeito dele. Hoje a gente, quando você fala, eu acho assim, você é como eu posso dizer? Você está sendo o seu próprio Deus, é do meu jeito. Deus é o seguinte, vou falar com o Senhor assim, tá? É dentro do ônibus, porque não tem tempo, é assim. Mas se você quer fogo na sua vida, é do jeito dele. É no quarto, no secreto. É acordar de madrugada e começar a orar. Essa geração, em nome de Jesus, vai ser tomada pelo Espírito Santo. E nós vamos ver jovens orando, chamando os seus amigos para orar. Vamos orar de madrugada. Vamos orar nos montes. Vamos orar, vamos orar. Vamos jejuar. Queridos, eu vivi uma manipulação de palavras, falando sobre jejum. Não preciso orar porque Jesus já fez o sacrifício. Não preciso mais jejuar. Mentira do diabo. Eu fui enganado por essas palavras. Queridos, aqui Deus não aboliu o jejum. Deus não aboliu a oração, que é regra. Tem que jejuar, tem que orar. Quebrantamento é para você ser quebrado. Essa carne aqui tem que morrer. Existe, queridos, aqui entenda o seguinte, lá no tabernáculo, você entrava na porta, a primeira coisa, tinha um altar, que era um altar de quê? De sacrifício. Queridos, hoje, quando você entra pela porta, que é Cristo, que é Jesus, tem um sacrifício, e esse sacrifício sou eu. Esse sacrifício é você que tem que morrer. Se você não morrer, queridos, você não vai desfrutar desse fogo, dessa presença, porque o Senhor, Ele quer mover você. Ele quer te encher, queridos. Ele quer usar a sua boca. Mas para isso, queridos, você precisa ter o que? Um quebrantamento, morrer. No jejum é o local, é onde você vai ser quebrado, vai ser sacrificado. É aonde você, quer dizer, jejum, eu já falei aqui, é comida, viu? É alimento, é deixar de comer. E nesse período você vai dedicar aquele tempo para o Senhor. Você vai ouvir louvores, né? Você vai pregações. É momento ali para o Senhor. Você não vai ligar ali a televisão para assistir esporte ou outra coisa, não. Dedicação total ao Senhor. Consagrar a sua vida. Quebrantamento. Por que você não consegue largar os seus vícios? Ora pouco, jejua pouco. Essa carne aqui é mais forte do que tudo. Por isso você não aguenta vencer o seu pecado. Falta de fogo dentro de você. Presença de Deus em você. Queridos, quando você está cheio da presença de Deus, você vai ser uma pessoa apaixonada pelo Espírito Santo. Isso vai ser tão intenso que você não vai querer passar um dia sequer sem sentir a presença de Deus. Um dia sequer. Você vai colocar aquela canção, eu só quero tua presença. E você? Eu quero, Senhor. Como é gostoso sentir a presença de Deus. Oh Deus, eu quero mais da sua presença. Faça essa igreja querer o mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Você precisa ser cheio desse amor, desse prazer. Jeremias, um dia ele falou, o Senhor me seduziu e eu me deixei levar por essa sedução. O Senhor, Ele bate ao seu coração. Ele te chama. Você precisa o quê?
ser seduzido não pelo pecado, não pelos desejos da carne. Mas, queridos, você precisa desejar a presença de Deus. Tem que ser intenso dentro de você. Essa chama tem que ser grande dentro de você. Eu quero a sua presença, Senhor. Querido, quanto mais você ora, queridos, mais desejos de orar não é fácil. Orar não é fácil. Não é bom, queridos. Mas quando você começa a orar, você começa a sentir a presença de Deus, você vai ficar viciado com a presença de Deus. Aleluias. E é isso que eu profetizo sobre você nessa noite. Que você venha ser incendiado pela presença do Senhor. Incendiado de amor, de desejo de sentir a presença de Deus. Que esse venha ser o seu maior desejo. Queridos, eu fico perplexo, sabe? Com algumas pessoas que aos domingos preferem estar vendo um jogo de futebol a não estar na presença do Senhor. Queridos, aqui, a presença do Senhor tem que ser prioridade na sua vida. E escuta aqui uma coisa. Eu não estou falando aqui, queridos, em um contexto religioso, não. Você precisa fazer um culto ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Você precisa fazer um culto ao Senhor. Um culto exclusivo para o Senhor todo dia. Hoje, os meus filhos, estavam lá com pula-pula. Eles quiseram ficar lá no pula-pula. Eu falei assim, vocês oraram hoje? Vocês leram a Bíblia hoje? Agora você tem um momento de estar na presença de Deus junto com os irmãos. Por que vocês não querem estar? Aí eu exortei, A sua prioridade, as suas prioridades não está sendo o Senhor. Quando você entender e vocês tiverem a prioridade que é o Espírito Santo, vocês vão falar assim, não, eu quero estar lá no culto. Eu quero estar lá na oração. Eu quero o Senhor. Queridos, mas primeiro você precisa ser incendiado. Você precisa ser tocado. Nós não cantamos aqui, quem já pisou no Santo do Santo, não sabe viver, queridos, sem essa presença. Quando isso acontecer, queridos, quando nós tivermos uma vida de oração, quando estivermos incendiados, queridos, o Brasil que segure a onda. O Brasil vai tremer com um som de avivamento. O Senhor vai rugir lá do céu e a terra vai tremer. Nós vamos viver o maior avivamento que nunca em outra era, em outro tempo existiu. Esse vai ser o maior avivamento. E escuta outra coisa, vai ser o menor de todos. Maior avivamento, mas o menor de todos. Esse vai ser curto. Sabe por quê? Eu creio, queridos, que depois desse avivamento, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Então você, em nome de Jesus, conserta o altar. Conserta o que precisa ser consertado. Aqui, chega de vícios, chega de pecado, vai orar em nome de Jesus e se encher do fogo da presença de Deus. O Senhor quer mover a sua vida. A presença do Espírito Santo faz você ter nojo do pecado. Mas quando você está longe da presença, você quer o pecado, você deseja o pecado. Mas ouça, Shekerabassou de Querabanás. Bem-aventurado você que ouve essa palavra nessa noite. Se você tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a você nessa noite. É o Espírito Santo que está dizendo a você: desperta tu que dormes. Levante,
Seja ressuscitado nesta noite em nome de Jesus. E receba essa presença que é para você. Já foi liberada você. Quero convidar o grupo de louvor aqui nessa noite. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés. Em Mateus capítulo 7 fala o seguinte. Mateus capítulo 7, versículo 7 fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Queridos, o que você precisa? Esse é o sistema de Deus. Você precisa orar, você precisa declarar. Sabe aquela pessoa que precisa de salvação lá na sua casa? Interceda por ela, paga o preço por essa pessoa. Ore, comece a se consagrar. Através dessa consagração, o Senhor ele vai fazer brilhar a glória de Deus na sua vida, através do seu exemplo, através da sua obediência, através do seu caráter de Cristo. A luz de Cristo vai brilhar dentro do seu lar. E as pessoas que estão lá vão ver a luz de Cristo em você e elas vão se render. Se elas não se renderam ainda, porque elas não viram esse brilho dentro de você. Mas no nome de Jesus, hoje é noite de restauração. Hoje é noite de transformação. Hoje é uma noite de avivamento. Seja avivado nesta noite em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida o fogo do Espírito. Seja incendiado pela presença do Senhor essa noite. Seja incendiado pelo fogo da presença de Deus. Seja despertado dentro de você o desejo da presença de Deus. O desejo de estar no quarto reservado só para o Senhor. Comece a adorar. Comece a adorar. Abre a sua boca. Não seja tímido. Solte a sua voz. Faça o que quer fazer. Meu coração não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só não quero só me emocionar. Não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar. Que essa canção seja a sua oração nesta noite. Não quero só experimentar, quero mergulhar. Sopra! Está me afogando em ti, curioso oceano, vem fluir dentro de mim. Está me afogando em ti, está me afogando em ti, curioso oceano, vem fluir dentro de mim. Está me afogando em ti. Solte a sua voz! Solte a sua voz! O mais alto que você puder! Vem fluir dentro de mim. Está me afogando em ti. Está me afogando em ti. Curioso oceano. Deixa bem! Sopra, 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 sopra! Incendeia essa casa! Incendeia essa geração!
Eu abro o coração. Abre o seu coração. Hoje aqui. Abre o seu coração hoje. Toque em mim com faz em mim, Senhor, eu quero. Eu abro o coração aqui. Eu abro o coração. Receba o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Receba o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Receba. Eu amo de Jesus. Eu abro o coração. Olha aqui. Toque em mim com poder. Faz em mim, Senhor. Mais forte, mais forte. Eu abro o coração. Em nome de Jesus, eu abro. Eu abro o coração. Olha aqui. Toque em mim com poder. Faz em mim, Senhor, que eu Eu vejo o avivamento acontecendo. Chega a vassoura que ela vai dar. Incendeia, 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 incendeia. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Fogo, Espírito Santo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. É o que queremos do Espírito Santo. Profetiza, 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 geração cheia do Espírito, cheio da minha presença, da presença do Espírito Santo. Quero vassoura, quero maná. Continue adorando, continue adorando. Xerabaçoda queramaná. Onde estão os desesperados pela presença de Deus? Aonde está você? O tamanho do seu grito é o tamanho do seu desespero. Solte a sua boca e grite, e grite. Barulhento dessa geração está sendo levantada, está sendo levantada. Aqui estão aqueles que vão ser usados. A sua boca vai ser usada nessa geração. E as pessoas, elas vão ouvir a voz do Senhor através da sua boca.
quer ouçam, quer não ouçam, o Espírito Santo vai dizer, vai confrontar e vai trazer vida para o Brasil, vida para Ibirité. Ei, Pachete, se levanta, porque chegou o momento de ser usado pela presença do Senhor. Os nossos jovens profetizarão, os nossos jovens terão sonhos, os nossos jovens profetizarão. Os velhos terão visões. Está sendo aberto. Oh, e como um rio intenso, um rio impetuoso está sendo liberado sobre essa igreja hoje. Quero mais, Senhor, mais fogo, mais glória, mais fogo. Receba. cheia do Espírito Santo, cheio da presença, já foi liberado a este lugar. Já foi liberado, já foi liberado. Cheia na mansão de que ela nasce, ela nasce. Passou de Carabanás. Adore. Eu gostaria de perguntar aqui nessa noite se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus. Você quer receber o Senhor nessa noite? Alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor, levante sua mão. Nós queremos orar por você nessa noite. Alguém que quer voltar para o Pai, levante sua mão, nós queremos orar por você.
Se não tem, que o Senhor possa te dar outra oportunidade. Aleluias. E você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Dedique a sua vida em oração. Comece a aumentar o seu tempo com Deus. Cada dia mais. Seja constante. Cria um hábito na sua vida de oração. Tenha uma vida de oração. Deus é um Deus que tem hábitos. Deus é um Deus organizado. Seja organizado com o seu tempo em nome de Jesus. E isso que você está desfrutando nesse momento, essa presença, o Senhor quer te tocar todos os dias, não somente hoje, mas amanhã Ele quer te tocar novamente, terça-feira novamente, quarta-feira novamente, quinta, sexta, sábado, domingo e assim por diante. A presença do Senhor, o fogo do Espírito está sobre você. Quando o fogo do Senhor é derramado sobre uma pessoa, essa pessoa não fica mais a mesma pessoa. Esse fogo causa algo dentro de você. Aleluias. Oh. Aleluias. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse culto, por essa presença, por essa atmosfera. Te agradecemos, leva-nos em paz, cheios da sua presença. Nos leva cheios da sua presença. Que essa semana venha a ser uma semana cheia da tua presença. Aleluia. Nos dê experiência com o Senhor essa semana. Em nome de Jesus. Abre os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais, Senhor. Arranque o véu, Senhor, em nome de Jesus. Revela os seus segredos, os seus planos, revelação da sua palavra. Que seja liberado durante essa semana, Senhor. Continue seu trabalho em nós, opere em nós. Porque o Senhor tem uma grande obra a realizar ainda em nós. Continua, Senhor. E assim nós te agradecemos, te louvamos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as suas vidas. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém.